Você que tem a Bíblia, você que tem o aplicativo, abra comigo, por gentileza, em Gênesis, no capítulo 45. Gênesis, no capítulo 45. Quero falar sobre um homem chamado José, para que a gente possa governar, para que a gente possa reinar, para que a gente possa realmente desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Nós precisamos aprender a viver nas regiões celestiais em todos os assuntos, em qualquer assunto. Às vezes a gente culpa pessoas, às vezes a gente coloca a culpa em algumas pessoas pelo nosso fracasso, né? Às vezes a pessoa, ela fracassa, ela não assume erros e ela quer sempre achar alguém para poder justificar o seu erro, justificar o seu fracasso. Pessoas que caminham na terceira dimensão, pessoas que caminham na segunda dimensão, na primeira dimensão, sempre vão achar culpados para os problemas ou para as circunstâncias que elas atravessam. Elas nunca vão olhar com o olhar espiritual, com o olhar de um homem espiritual. Eles nunca vão. Essas pessoas sempre vão achar alguém tentando falar, olha, não deu certo por causa do fulano. Se eu tivesse ali uma outra condição, eu superaria. Queridos, o Senhor é o Deus de todas as coisas. Não coloque culpa nas pessoas. Assuma os seus erros. Seja uma pessoa espiritual, uma pessoa que vai viver e desfrutar da promessa do Senhor. Samuel, Boker Tov, Samuel. Bom dia, Dona Nair. Bom dia, Edrei. Quem mais está aqui? Deixa eu ver quem mais está aqui. Tem mais está aqui. Então eu quero compartilhar com você um pensamento aqui bíblico sobre uma pessoa chamada José. Por isso que o menino chegou aonde chegou. Por isso que esse jovem chegou na posição que ele chegou, porque ele não vivia de acordo com na terceira dimensão, com coisas fúteis. Ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia exatamente o que Deus tinha para a vida dele, e ele não culpava as pessoas, ele não culpou ninguém por algumas circunstâncias que ele atravessou. E eu quero mostrar um texto muito lindo, palavras de José aqui, que quando ele atravessou momentos difíceis, olha, se não fosse o fulano, eu já estava promovido, se não fosse o ciclano, eu já estava muito mais além. Isso mostra que você caminha na terceira dimensão. Se você entender o projeto de Deus em todas as circunstâncias, você vai compreender que todas as coisas têm a mão de Deus, tem o trabalho de Deus, tem a consolidação de Deus. E aqui em Gênesis, no capítulo 45, você conhece sobre a história de José. Eu não vou falar sobre a história de José hoje. Bom dia, Marcela. Eu quero falar sobre o que José pensou e falou, ou o que ele sabia a respeito das circunstâncias que ele viveu até chegar como ali governador, né? Como o segundo maior no reino do Egito. E a gente percebe o que tinha dentro dele, qual era o pensamento dele a respeito de assunto. E você sabe que José, ele sofreu muito. José, primeiramente, foi vendido pelos irmãos. Opa, caiu aqui. José foi vendido pelos irmãos, né? Ele tinha tudo para guardar rancor, tinha tudo para guardar raiva, ódio no coração por aquilo que os irmãos tinham feito para ele, né? Foi tirado do seio da família, se distanciou do pai, foi vendido aos ismaelitas e depois foi vendido lá para a casa de Potifar. Era uma moeda de troca, um escravo, né? Foi vendido como escravo, para você ter uma ideia. E ele foi até vendido como escravo, mas ele era e tinha a cabeça de um rei. Tanto é que Deus o colocou como governador do Egito num momento muito difícil. Mas é interessante a gente entender o que passava na cabeça desse menino chamado José. Um homem sonhador, um jovenzinho sonhador,
compartilhava os seus sonhos com seus irmãos, e isso trouxe inveja, né? Infelizmente tem muitas pessoas que têm inveja, muitas pessoas que gostariam de ter o que você tem, de viver o que você vive, e às vezes a pessoa não tem a capacidade intelectual, ou a capacidade espiritual, ou a unção de Deus, né? E aí essa pessoa fica tentando achar situações para eliminar você, para destruir você, para arrebentar com você. E ele começa, né, querendo destruir reputação, por não ter. Primeiro quer ter o que você tem, depois ele destrói o seu nome, a sua reputação, e depois ele quer destruir você, né? Então a pessoa, ela tem um sentimento maligno. Pessoas que vivem na carne, pessoas que vivem debaixo da ação carnal, elas movem dessa forma e dessa maneira. Mas José, passando por tudo isso, foi vendido, né? Você sabe disso. Depois ele trabalhou na casa de Potifar. Ali teve um crescimento muito bacana, começou a prosperar naquele lugar. Teve uma cilada da mulher de Potifar, mais uma vez injustiçado, foi parar dentro da prisão. Lá dentro da prisão, Deus usou ele para ser o chefe dos carcereiros. Então, Deus, aonde o José ia, Deus era com ele, Deus abençoava ele, porque Deus tinha realmente uma unção para isso. E depois ele caiu lá dentro, caiu na cela dele o padeiro, o copeiro do rei, por algumas situações que tinham acontecido. Ele revelou o sonho desses meninos, ele disse que ia ser recolocado, o outro ia ser enforcado, morto. E ele fez um pedido, né, para o copeiro, dizendo: olha, quando você estiver lá no palácio, lembra de mim, não esquece de mim aqui não. E o copeiro esqueceu dele, né, por um tempo ficou lá, mais uma frustração. José tinha tudo para falar, ou para achar que era uma pessoa azarada, uma pessoa que não ia dar certo em nada, porque as coisas não fluíam para ele, não fluía. Tudo que ele fazia, alguma coisa acontecia para tentar tirá-lo do propósito do projeto. E José tinha tudo para ter feridas terríveis emocionais. José passou por tanta circunstância, por tanta dificuldade, por tanta frustração, por tanta decepção, que ele tinha tudo para viver uma vida complicada emocionalmente falando. Mas ele não andava na terceira dimensão. E o fato de nós caminharmos na quarta dimensão, isso nos traz, uma paz, uma alegria muito grande. Porque quando nós olhamos para as coisas da terra, quando nós olhamos no que as pessoas fazem, no que as pessoas falam, no que as pessoas dizem, isso nos entristece. Mas quando a gente caminha no Espírito, essas coisas já não fazem mais sentido para nós e não tem mais nenhuma força ou influência sobre a nossa vida. Bom dia, Carlinhos, bom dia, Dona Naê. E muitas pessoas, infelizmente, né, pessoas de Deus, elas, ao invés de olhar pelos olhos da fé, ao invés dela olhar através das regiões celestiais, ela olha sempre pelo natural. Deixa eu dizer uma coisa para você, a Bíblia fala que não há um justo sequer na terra. O homem, ele é complicado, a natureza humana é complicada. Então você esperar de alguém na terra é frustração na certa, é decepção na certa. Mas o que me chama a atenção não é a frustração que nós vamos ter que passar, mas é a gente em saber de tudo isso e ainda dar crédito a isso. Nós precisamos ter a mente de rei, a gente precisa ter uma mente de Cristo para poder superar essas dificuldades. Olha para você ver, contando toda essa história de José, fazendo um panorama rapidinho da vida dele aqui, você percebe que quando ele está lá no palácio e agora Deus o coloca como faraó, como governador, debaixo de faraó, ele consegue um êxito. E o que uma pessoa carnal faria se estivesse no lugar de José? Por todas as pessoas que falharam com eles no meio desse processo, José agora tendo sucesso, falou assim: agora eu vou dar o troco, agora eu vou descontar, agora eu vou pagar o mal com o mal. Agora Deus me abençoou, então agora eu tenho poder, agora eu tenho autoridade, agora eu tenho condições, porque Deus me colocou numa posição privilegiada. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou judiar dessas pessoas. Essas pessoas que me fizeram mal, agora eu vou descontar.
agora eu vou descontar, vou ignorá-las, vou amaldiçoá-las, vou mandar prender. Alguma coisa eu vou fazer, porque agora eu estou numa posição privilegiada que Deus me colocou, então estou numa posição privilegiada, então agora eu vou fazer o mal para essas pessoas, porque agora eu tenho condições de fazer isso. Então uma pessoa carnal, ela vai usar o sucesso, ela vai usar o êxito, né, para poder machucar aquelas pessoas que a machucaram. Isso não vai tornar você diferente das outras, isso vai te tornar igualzinho às outras. Você vai descer ao mesmo nível dessa pessoa, vai sair da realeza e ficar ali no meio dos plebeus. Então você não é qualquer pessoa, você é rei, você é nobre. A Bíblia fala que o nobre projeta coisas nobres e pelos seus atos de nobreza ele persevera. Então você é uma pessoa nobre no reino. Nós não podemos colocar a culpa em pessoas por nós não atingirmos algum objetivo pessoal. Nós não podemos colocar a culpa em pessoas porque nós não alcançamos aquilo que nós sonhamos, né? Nós não podemos, quando estivermos numa posição privilegiada, desprezar aqueles que nos desprezaram, sabe? Arruinar a vida daqueles que nos arruinaram, machucar aqueles que nos machucaram. Isso é caminhar na terceira dimensão. Uma pessoa que caminha na quarta dimensão, nas regiões celestiais, conforme descrito lá em Efésios capítulo 1, em Efésios no capítulo 2, você vai entender que uma pessoa que está ressuscitada com Cristo, uma pessoa que está sentada nas regiões celestiais, ela precisa pensar nas coisas que são de cima. Lá em 1 Colossenses também fala, em Colossenses também fala sobre isso. Se eu não me engano, Colossenses capítulo 2 ou capítulo 3, eu não lembro agora de cabeça aqui, mas eu posso olhar rapidamente aqui para você. Colossenses fala que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Depois você abre a Bíblia e você vê isso daí, tá bom? É Colossenses, ou capítulo 2 ou capítulo 3. Então, uma pessoa que foi ressuscitada com Cristo e que está assentada nas regiões celestiais, ela não anda mais na questão carnal, emocional, ela não é afetada por essas questões da vida. Ela é uma pessoa que vai sempre promover o bem, mesmo levando mal, mesmo sofrendo mal, mesmo sofrendo dano, mesmo com cicatrizes gigantescas, ela sempre vai promover o bem. Pessoas espirituais, pessoas que estão assentadas nas regiões celestiais, mesmo feridas, mesmo machucadas, ela não vai ferir pessoas. Porque o que acontece na verdade? Uma pessoa machucada machuca outra. Uma pessoa ferida fere outras. Uma pessoa totalmente arrebentada, ela vai arrebentar com outras. Uma pessoa que sofreu uma decepção, uma frustração, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai querer usar o termo, né, entre aspas, descontar na outra pessoa a sua raiva, o seu ódio, o seu rancor. E nós precisamos entender que nós não estamos mais nesse nível, no nível de dar, né, de pagar o mal com o mal. A gente tem que mostrar que somos diferentes. Porque se nós agirmos da mesma forma que aqueles que nós condenamos, estamos no mesmo patamar, né? E é muito... É uma questão sem noção, né? Você condena a vida inteira a atitude de uma pessoa, depois você tem a oportunidade de fazer diferente, você faz tudo igual. Então o que acontece? Você se tornou igual. Aquilo que você condenava, você agora é condenado por aquilo que você condenava. Então nós precisamos entender que na carne, nas emoções, sempre vamos errar, sempre vamos falhar, sempre vamos nos tornar pessoas fora do propósito, na carne. Mas se nós temos o Espírito de Deus, se somos guiados pelo Espírito de Deus, se temos a convicção que estamos sentados nas regiões celestiais, nós precisamos, quando alguém der um tapa no nosso rosto, virar a outra face. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente mudar a identidade que nós temos em Deus. Ou você é igual a todo mundo, ou você é uma pessoa diferenciada. E nós precisamos entender que hoje nós não somos mais igual ao mundo. Nós não somos este mundo, como Jesus fala, né? Vós não sois este mundo, como eu também não sou. Então nós precisamos viver na ótica do Espírito e não na ótica da carne. Né? Eu acho assim uma discrepância muito grande as pessoas condenarem atitudes de outras pessoas e depois ela ter condições de fazer diferente, ela faz igual.
Então, quer dizer, ela condenou ela própria. Ela condenou ela mesma, porque o que ela condenava no outro, agora ela está praticando as mesmas coisas. Então não bate a informação, né? E as pessoas que andam na terceira dimensão, na segunda dimensão, elas são desse jeito, são seres humanos e agem dessa forma. Agora, uma pessoa que caminha no espírito, uma pessoa que sabe quem ela é no espírito, ela não entra em discussão por bobeira, ela não discute coisas vãs, ela tem uma cabeça completamente diferente. Ela não encontra culpados para a sua frustração, ela não encontra culpados para as suas decepções, ela não encontra culpados. Ela coloca aquela circunstância como uma circunstância que o Pai permitiu para que ela pudesse realmente ter o êxito que tem. E eu estou falando da vida de José, porque José viveu tudo isso. José tinha tudo para poder arrebentar com os irmãos, destruir a vida das pessoas que esqueceram dele na prisão, para aquelas pessoas que inventaram uma história a respeito de José que não era verdade. As pessoas, para destruir às vezes sua reputação, inventam um punhado de história, mentiras a seu respeito. Mas isso significa que você está dando resultado. Quando as pessoas elas gastam um tempo da vida delas para falar mal de você, ou elas pausam um tempo da vida delas para poder destruir sua vida, né, é porque você realmente tem uma influência muito grande. Caso contrário, as pessoas não iam perder tempo com isso. Então, eu quero compartilhar esse texto aqui de Gênesis 45, que me enche o coração da maturidade de José. Passou tudo que passou, poderia contribuir com o mal, com essas pessoas, mas ele não faz isso. O capítulo 45 de Gênesis, o versículo 1, diz assim, ó: Então José, não se podendo conter diante dos que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer seus irmãos, ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. Então José agora aqui, ele chora, ele tira todo mundo da sala, e ele chora. O choro de José aqui é tão grande, que a Bíblia fala que os egípcios ouviram lá de fora o choro de José. Então você imagina a tristeza que estava no coração desse menino. Ele colocou para fora, ele chorou. Chorar faz bem, sabia? Ao invés de você ficar falando mal das pessoas, ao invés de você ficar guardando rancor, ao invés de você ficar culpando as pessoas pelo seu fracasso, chore. A gente sempre aconselha as pessoas, chore a perda. A gente precisa viver cada momento, cada nível. Você precisa chorar a perda. Não ache um culpado para a sua derrota, não ache culpado para a situação que você está vivendo. Chore. Ah, mas as pessoas vão ouvir eu chorando. Deixa os egípcios ouvirem o seu choro. Coloca para fora. Você precisa aliviar a tua alma, precisa aliviar as tuas emoções, do que ficar falando asneira, do que falar por aí. Sabe? Coloca para fora. Chora para Deus, não para as pessoas, mas chora para Deus. Você vê que ele pede para tirar todas as pessoas do palácio. Ele queria ter um tempo com Deus. E ele colocou todo o ódio, todo o rancor, toda a tristeza diante de Deus. Diante de Deus. E as pessoas que estavam do lado de fora da porta, ou em outros ambientes dentro do palácio, né, falam: pô, vocês estão escutando? Olha o que esse menino está chorando. José estava limpando a alma, limpando o coração, limpando as emoções. E é importante você fazer isso. Ao invés de você ficar, sabe, entrando nessa via de querer descontar, de querer pagar o mal com o mal, chore. Chore o seu choro para Deus. Coloque as suas emoções diante de Deus. Se tiver para falar com alguém, fale com Deus. Mas não descarregue em pessoas. Não descarregue todo o seu rancor, todo o seu furor, todo o seu ódio, sua angústia, sua tristeza em pessoas. Não faça isso. Não faça isso que você vai errar. Você vai cometer o mesmo erro que aquela pessoa cometeu com você. Então você não pode ser igual a essas pessoas. Você vive em outra dimensão, você vive na dimensão do Espírito. Você está entendendo, meu amado? Você está entendendo? E José, diante de tudo aquilo que ele viveu, ele tinha muito motivo de choro, tinha muito motivo para chorar. Tinha muito motivo na carne para descontar, para condenar.
Mas o versículo 8, quando ele olha para os irmãos aqui, vamos ler aqui primeiro, ó. O versículo 4, quando ele se revela aos irmãos dele, ele diz o seguinte: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Olha para você ver que primeiro José chora, primeiro José descarrega, depois ele manda os irmãos dele se chegar a ele. Primeiro ele chora, depois ele manda trazer os irmãos. Primeiro você precisa se livrar disso. Você precisa botar para fora essa angústia. Depois você precisa resolver os problemas. Você está me entendendo? Primeiro você precisa chorar para Deus, depois você precisa encarar os seus problemas. Depois você precisa enfrentar os seus problemas e resolver as questões. Mas primeiro você tem que chorar. Ele nos dá esse exemplo. Primeiro nós choramos e depois nós resolvemos as questões. Porque se a gente tentar resolver a questão dentro do nosso coração, a gente vai cometer um crime muito grande contra pessoas. E vamos cair no mesmo patamar que essas pessoas nos colocaram. Então aqui é um exemplo de José para nós. É um exemplo. Chore primeiro e depois manda chamar as pessoas que fizeram mal, confronte elas, enfrente elas, e você pode falar sobre isso. Aqui no versículo 5, ele dá uma revelação tremenda quando ele se livra daquela angústia, quando ele se livra de todo o mal que os irmãos dele fizeram para ele se livra daquilo. O versículo 5, ele diz algo, ele não coloca a culpa nos irmãos dele. E é aqui que eu falo que uma pessoa que tem a mente de Cristo, ela caminha nas regiões celestiais, ela pensa dessa forma. Olha o que ele diz no versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por vocês terem me vendido para cá. Porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós. Ele está tirando a culpa dos irmãos dele. Olha que homem que vive segundo o coração de Deus, um homem espiritual. Ele está tirando toda a culpa dos irmãos dele. Ele está falando para os irmãos dele: olha, eu quero que vocês não se entristeçam. Eu quero que vocês tirem essa carga, esse peso de vocês terem me vendido para cá. Não foi vocês que me venderam. Foi Deus que me trouxe até aqui para a preservação da vida. Queridos, uma pessoa que tira a culpa daquele que fez mal para ele, e ele diz e fala: foi Deus que me fez passar por tudo isso, para eu chegar onde eu cheguei, para trabalhar comigo, para tratar comigo. Uma pessoa dessa vive na quarta dimensão. Uma pessoa que ela quer descontar, ela quer pagar o mal com o mal, ela fica falando mal das pessoas que fez mal para ela. Sabe? Esse tipo de pessoa anda na segunda dimensão, na terceira dimensão. Pessoa que anda na quarta dimensão, ela não carrega mágoa, ela descarrega o choro e depois ela resolve os problemas. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos aprender a chorar para Deus e a resolver os nossos problemas com quem nos feriram. E ele aqui não acusa. Quando ele vai ter o confronto com os irmãos dele, ele não acusa. Quando ele vai ter o confronto com os irmãos dele aqui, ele não vai em nenhum momento tocar em nenhum assunto. Ele vai dizer: olha, tira a tristeza do coração de vocês, o peso que vocês estão carregando por ter me vendido, porque foi Deus que me trouxe para cá. Em outras palavras, José está dizendo: vocês só me venderam porque foi Deus que permitiu vocês me vender. E existe um propósito maior em tudo isso. Em outras palavras, José estava dizendo: vocês foram usados por Deus. Vocês foram usados por Deus para me colocar dentro desse propósito. Foi doloroso, porque você às vezes entrar dentro do propósito de Deus é doloroso. Mas quando Deus te coloca dentro do propósito, é para reinar, é para enfrentar algo muito maior, que foi a fome. Então nós precisamos entender, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por dificuldades, quando algumas pessoas nos colocam em algumas situações, é porque tem algo maior chegando. É porque Deus tem algo maior, nos preparando para algo maior. Agora, se eu olhar com a ótica da terceira dimensão, eu vou andar na carne. Eu vou ser um carnal. E quando eu tenho a revelação do mundo espiritual, e quando eu ajo da forma espiritual,
Eu entendo que Deus me faz passar por dificuldades porque Ele está me preparando, me treinando para colocar em coisas maiores. É isso que você precisa colocar no teu espírito. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, se você está passando por uma situação de injustiça, de angústia, o primeiro ponto, chore com Deus. Põe para fora, descarrega toda a sua mágoa, todo o seu rancor, toda a sua angústia para Deus. E depois chame as pessoas e resolvam esses problemas. Do que você ficar falando, denegrindo imagem, sabe, arrebentando com reputação de pessoas. Sabe, resolva os problemas. Você é adulto, você é filho de Deus, você é um ser espiritual. Você precisa resolver. Tira a culpa das pessoas e fala, foi Deus que permitiu isso para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse estar num projeto maior de Deus. Você precisa ter esse coração. E no versículo 8, ele consolida esse pensamento. Ele diz o seguinte, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Ele está tirando a culpa, ele está livrando a culpa dos irmãos dele. Ele fala assim, não foi vocês que me venderam, foi Deus que tocou no coração de vocês para me vender. Gente, foi doloroso demais. Imagina você ser tirado da família, sabe? Ser tido como morto. Seu pai, velho lá, chorando porque você desapareceu. E ele chora tudo que tem que chorar para Deus, depois ele confronta os irmãos dele, mas tira a culpa dos irmãos dele. E ele traz uma revelação fantástica, dizendo, olha, não foi vocês que me venderam para cá, foi Deus que usou vocês para me trazer para cá. Que a gente possa ter esse coração, que a gente possa ter esse espírito, que a gente possa chorar para Deus longe das pessoas, aliviar a nossa alma, aliviar o nosso espírito, aliviar o nosso coração, aliviar a nossa mente. Que a gente possa colocar para fora tudo aquilo que nos aflora, tudo aquilo que está tentando nos forjar, tudo aquilo que está tentando nos formar, tudo aquilo que está tentando nos colocar no mesmo patamar de pessoas carnais. Não haja da mesma forma, não faça do mesmo jeito. Você está sentado nas regiões celestiais, você precisa buscar as coisas do alto, de cima. Não pague mal com mal. Não pague o mal com o mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Você precisa aprender a resolver as questões. Mas antes de resolvê-las, chore para Deus. Coloque para fora. Não descarregue sua mágoa em pessoas que te machucou. Não descarregue a sua ferida em pessoas que, de uma certa forma, te decepcionou. Você está fazendo a mesma coisa. Ou talvez pior. Porque talvez a pessoa pode ter feito mal para você inconscientemente, mas você está fazendo conscientemente, agora. Então você precisa entender isso. Você precisa se livrar dessas emoções terríveis que te impulsionam e que te formam para poder viver uma vida terrível. Faça como José. Chore para Deus. Resolva os seus problemas com aquelas pessoas que te machucaram. Tire a culpa delas. E diga, foi Deus que permitiu tudo isso, para que eu pudesse crescer, para que eu pudesse estar na frente de um projeto muito maior. Essa tem que ser o meu pensamento, o seu pensamento, a nossa mentalidade, porque nós não somos carnais, somos espirituais. Vivemos na terra, sofremos na terra, mas caminhamos como seres espirituais. Não entre em discussão fajuta e não use das dificuldades, das circunstâncias que você atravessou, dos problemas que você atravessou, para que você possa fazer o mesmo. Você é diferente. Seja diferente. Tá bom? Quero deixar esse devocional com você essa manhã. Eu não sei, mas o Espírito Santo com certeza deve ter falado com algumas pessoas. E se você
não recebeu essa palavra, compartilhe, porque pode ser que tenha pessoa que possa estar nesse momento precisando de uma palavra, ouvir uma palavra, e você pode estar compartilhando essa live, você vai ajudar muitas pessoas, viu? Muitas pessoas. A gente tem motivo para poder fuzilar, triturar as pessoas que nos fazem mal. Mas um ser carnal faz isso, um ser espiritual não. Um ser espiritual, ele anda nas regiões celestiais e ele governa com uma mentalidade espiritual. Ele faz como José. Ele faz como José. Ele chora para Deus. Ele resolve o problema. Ele tira a culpa daquele que o condenou e ainda ele diz: Deus me permitiu passar por isso para um projeto maior. Tudo que você está passando na sua vida, tudo que você está enfrentando na sua vida, tem a mão de Deus aí. Sabe para quê? Não é para te matar, para destruir, para te forjar para algo muito maior que Deus tem para você. Tá bom? Um beijo no seu coração. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas. E o Senhor pode estar falando através dos meus lábios para ajudar outras pessoas. Deus te abençoe. Uma excelente semana para todos vocês. Shalom.